Bom, iniciamos a gravação aqui das declarações do Antônio Elcio Franco Filho. Ele foi secretário executivo do Ministério da Saúde. Hoje é dia 21 de julho de 2021, são 14 horas e 6 minutos. Coronel Elcio, o senhor ainda ocupa alguma função no Ministério da Saúde ou não? Não, no momento eu estou lotado na assessoria especial da Casa Civil da Presidência da República. Fui exonerado do Ministério no dia 26 de março de 2021. Perfeito. Eu queria que você me explicasse, em linhas gerais, quais eram suas funções no Ministério, quem eram os seus superiores hierárquicos e quem eram seus subordinados. Perfeitamente. O meu superior hierárquico era o ministro. Certo. Quando ele veio para o Ministério para desempenhar o cargo de secretário executivo, ele me chamou para compor a equipe e dentro da minha função inicial foi de secretário executivo adjunto. No momento em que o ministro Nelson Teich, ele pediu a exoneração do cargo, o general Pazuello ele foi alçado a ministro e eu fui designado secretário executivo. Então, ele era o meu único superior hierárquico a partir de então. Certo. E dentro das atribuições aí, os subordinados, nós fazíamos a coordenação da ação de 6 secretarias finalísticas, são 6 secretários DAS6, é o de Ciência e Tecnologia, de Gestão e Educação do Trabalho, de Vigilância em Saúde, de Atenção Primária em Saúde, de Atenção Especializada em Saúde e de Saúde Indígena. São 6 secretarias. Certo. E nós tínhamos departamentos, diretorias e subsecretarias na Secretaria Executiva que faziam toda a atividade meio para o funcionamento do Ministério. Nós tínhamos a parte de planejamento e orçamento, o Fundo Nacional de Saúde, uma secretaria que fazia gestão interfederativa e participativa junto com o CONAS e CONASEMES. Tínhamos outra que trabalhava de economia em saúde, saúde digital, DataSUS, e tínhamos também a SAA, que fazia atividade administrativa meio do Ministério, cuidava de recursos humanos, de contratações de segurança, limpeza, etc. E tínhamos o DELOG, que fazia uma outra atividade meio, que era a contratação demandada pelas áreas finalísticas, pelas secretarias finalísticas, contratação de medicamentos e a logística de armazenamento e distribuição pelos entes federados. Certo. Em linhas gerais é isso. Eu não entrei em detalhes aqui de quais eram os departamentos, secretarias, que eu não me recordo. Nem precisa. É só em linhas gerais mesmo. Com relação a essa tratativa, especificamente essa questão da Covaxin, o senhor praticou algum ato de execução ou isso daí ficava a cargo dos seus subordinados? Ele foi meramente um ato de coordenação. Né? Coordenação, Dentre as medidas, praticamente todas as ações da Secretaria Executiva são ações de coordenação. Certo. E dentro das prioridades estabelecidas pelo ministro, a aquisição de vacinas era uma delas. Nós precisamos montar um grupo multidisciplinar, pessoal que trabalhava na área de ciência e tecnologia, lá da Secretaria de Ciência e Tecnologia, o pessoal da assessoria internacional, que a gente precisava saber, por intermédio do MRE e pelas embaixadas de outros países, efeitos colaterais adversos e outros aspectos do desenvolvimento científico das vacinas, precisava de informações. Nós tínhamos o pessoal da Coordenação Geral do Plano Nacional de Imunizações, que é quem, de fato, planeja e executa a vacinação junto com os estados e municípios. Certo. E, eventualmente, a gente tinha um suporte ali jurídico para poder, quando eu entrava na fase de definir já aspectos contratuais e legais, até com apoio da Conjur, alguma coisa de análise de risco com apoio da Diretoria de Integridade, e a parte de contratação que ela era finalizada no DELOG, que tinha que receber, armazenar e distribuir para os estados. Era um grupo bastante amplo, inclusive com a parte de comunicação também, porque as coletivas de imprensa cabiam a mim. Então, a gente precisava ter uma noção geral do que estava acontecendo para poder divulgar para a população brasileira. Certo. Coronel, a CGU, ela examinou o processo de importação da vacina e ela identificou 5 possíveis falhas. Eu acho que o senhor não vai saber me dizer as minúcias dessas falhas, mas eu quero relacionar para você. Se souber de alguma coisa, a primeira dela é a tentativa de realização de pagamento antecipado, né? Que o contrato previa que o pagamento fosse 30 dias depois da comprovação da entrega e houve a apresentação de uma invoice ou de uma proforma invoice
datado de 19/3/2021, né? Antes da entrega da vacina. O senhor sabe algum detalhe sobre esse fato? Não. Doutor, eu comecei a ouvir falar de Proforma Invoice quando o deputado Luiz Miranda foi na CNN, no mês de junho, falar disso. Certo. Porque era uma coisa muito intestina da área técnica. Não chegava na governança da Secretaria Executiva. Coronel, só para... Desculpa te interromper, mas eu queria te deixar à vontade para me falar. Isso é ideia da área técnica, porque realmente gestor da área técnica. Não descer minúcias disso aí. Pois eu só estou perguntando porque realmente eu tenho que constar, né? Eu só soube no dia 22 que existia um documento chamado... E naquele momento eu mesmo chamava de invoice. Depois eu estudei mais um pouco para entender que era proforma, que vale como orçamento, etc. Eu desconhecia essa tramitação em vídeo proforma, etc. Eu desconhecia. Perfeito. Mas aí os próprios compliance, pelo que a gente pôde apurar do Ministério, eles fizeram adequar esses proforma até a versão final que se adequou ao que estava estabelecido em contrato. Perfeito. Então, eu não entendo aquilo, naquele momento, como uma tentativa de antecipar o pagamento, porque o fiscal de contrato ia se basear no contrato, e o contrato falava que o pagamento era após receber, após a Anvisa liberar, etc. Não ia ser naquelas condições desse orçamento. Perfeito. Com relação à Madison Biotech, que foi a empresa indicada pela Barat para receber o dinheiro, o senhor tem algum detalhe sobre essa empresa? Não, eu não tenho. Isso foi tratado na área técnica também. Eu não tenho. Na área técnica. Porque a gente estava discutindo até em videoconferências com a Barat e com a Precisa como sua representante no Brasil, que ela tinha uma carta de representação para o governo brasileiro. Então, essa Madison, ela apareceu da mesma forma que os Proforma Invoice, ela aconteceu durante o processo e eu desconhecia isso aí. Perfeito. Com relação ao descumprimento dos prazos contratuais por parte da Precisa, o senhor foi comunicado pela área técnica que estava tendo esse atraso ou não chegaram a te comunicar? Não, sim. Problemas na importação? Não de problema da importação. Eu soube que estava havendo atraso, porque a nossa expectativa, se a gente verificar um cronograma que nós tínhamos de expectativa, era nós recebermos 8 milhões de doses ainda no mês de março. E essa troca dos Proforma Invoice, conforme a gente verificou, elas aconteceram entre 18 ou 19 de março e 24 de março, parece. E em março a gente teria que ter recebido 8 milhões de doses, em duas entregas de 4 milhões. Então já estava começando a se desenhar um atraso, isso aí eu tinha essa percepção, e a gente ficava cobrando da empresa e dos envolvidos no acompanhamento do contrato para que os secretários, né, que eu me ligava mais com os secretários e os meus departamentos, para poder acelerar esse cronograma. Também para que a empresa acelerasse o cronograma de autorização junto à Anvisa. Né? Porque aí depende dela e depende da Anvisa, não depende de nós. Certo, perfeito. Justamente por causa do risco que existia do desenvolvimento, pode ter atraso no desenvolvimento de uma vacina, na fase de estudos clínicos de fase 3, é que nós previmos uma cláusula lá no artigo 6º do contrato, e os demais contratos, eles tinham alguma coisa semelhante, que nós só iríamos pagar a vacina após a autorização da Anvisa e após a entrega da vacina. A gente não ia pagar nada antecipado e não ia pagar sem a Anvisa autorizar que a gente colocasse no braço do brasileiro. Perfeito. Quais foram os representantes da Barat Biotech e da Precisa que o senhor manteve contato nesse processo de negociação da importação da Covaxin? Olha, eu não lembro o nome dos representantes da Barat, mas a gente fez algumas videoconferências internacionais e, via de regra, a Precisa participava também dessas reuniões. E da Precisa, eu tive contatos também por videoconferência e em reuniões presenciais com a doutora Emanuela, muito mais com ela do que com o Max. O Max foi uma quantidade bem menor, e tinha um advogado que a acompanhava via de regra também, que eu não me recordo o nome, porque os contatos eram mais com ela, mas ele se fazia presente também. Né? Ela tinha tanto o conhecimento da área comercial, tanto é que é ela que assinou o contrato, e da área técnica também, que, se eu não me engano, é médico, farmacêutico, então ela acompanha essa área técnica da vacina, e ela que prestava para a minha área técnica esclarecimentos quanto ao desenvolvimento da vacina. Tá certo. Pessoalmente.
É, houve algum outro negócio entre o Ministério da Saúde e a Bharat ou a Precisa? Eu desconheço, né? É porque no caso das vacinas, eu acompanhava, eu estava fazendo essa coordenação desse grupo multidisciplinar. Mas outras aquisições podem ter ocorrido e eu desconheço. Perfeito. Foi divulgada na imprensa uma ata de reunião datada de 20/11/2020. O senhor deve ter ficado sabendo naquela que teria sido definido o preço de $10 e o preço final foi definido em $15. Queria que você me explicasse rapidamente essa questão dessa reunião. Perfeitamente. Eu nem me lembrava desse aspecto. Eu também tomei conhecimento há pouco tempo. Certo. Foi Mas uma eu memória de depois... reunião, né? Não foi Sim, nenhuma sim, ata. não é uma ata. Mas, Uhum. independente disso, eu tomei conhecimento que existe... Ela foi gravada, essa reunião. Eu não sabia. Ela foi gravada. Ah, E, além de estar nessa memória, eu ouvi parte do áudio, fração do áudio, e realmente alguém informa que tinha um prognóstico, eu não me lembro qual o termo que ele usou, de um preço de $10. Eu acredito até que para fazer concorrência naquele momento com o Butantan, porque o preço da AstraZeneca ninguém ia conseguir concorrer, que era $3 e pouquinho. Então, eu acredito que para fazer concorrência com o Butantan, eles pegaram aquela faixa de 10,50, 10,80, que é o preço do Butantan, e falaram alguma coisa em torno de $10. Mas merece o destaque dois aspectos. Primeiro, a gente tratava de preços e cronogramas sempre de maneira formal. Então, nós não havíamos recebido nenhum documento, tirando essa reunião, não houve nenhum documento até aquele momento, ou logo depois dele, afirmando esses valores, cronograma de entrega e quantidade de doses, né? E o outro aspecto que merece destaque é que aquela reunião aconteceu no dia que eles estavam nos falando, acho que foi a primeira reunião com a Bharat, e quem falou esse preço foi alguém que falou em português, então deve ter sido alguém da Precisa. Eles estavam começando a fase 3, lá na Índia, com a possibilidade de estender para o Brasil e para outros países. Eles não sabiam ainda qual seria o volume do vaso, onde eles colocariam vasos multidoses, que eles colocariam as doses. A gente não sabia, eles não sabiam ainda dizer se seria de 5 ou de 10 doses ou de 20, ou seja, como seria o acondicionamento dessas doses. Eles ainda não sabiam quando concluiriam essa fase 3. Então, eu acredito que naquele momento o grau de indefinição era muito grande, até para saber os custos que eles iam ter com essa fase 3. Então, eu acho que era um momento bastante prematuro para se estimar um valor naquelas condições. De qualquer forma, o primeiro documento oficial que nós recebemos já foi em janeiro, da Bharat, colocando um preço final de $15. Né? Eu procurei, nas conversas, sempre tentar baixar, mas a gente não conseguiu sair desse patamar. perfeito. Tem informações de que a Global não teria honrado um contrato com o Ministério da Saúde, num contrato de 20 milhões para fornecimento de medicamentos de alto custo. O senhor tinha conhecimento desse fato no Ministério da Saúde? Não. Eu fiquei sabendo desse problema da Global também, somente pela imprensa, acredito que no mês passado. Eu desconhecia Perfeito. esse contrato e desconhecia essa empresa. Com quem você já se encontrou, conhece do Grupo Precisa, além do Max e da Emanuela? Ou foram só os dois? Não, teve um advogado também, eu não sei se era Tiago, Luiz, que Tem um participou de algumas advogado, reuniões. tem um outro, acho que o Thiago estava Eu acho que ele era naquela memória. advogado. Eu Eu acho acho que que ele ele era estava naquela memória, advogado. se eu não me engano. Creio que Você tinha sim. mais um realmente da Precisa. Eu acho que ele é advogado, porque essa parte jurídica eu me lembro que ele conversava com um assessor especial do ministro, que era advogado, para tratar aí já de aspectos de cláusulas contratuais, etc. Perfeito. Essa parte mais técnica de direito não era a Emanuela tratava, ela tratava mais da parte técnica do desenvolvimento da vacina, segurança, eficácia, etc. Perfeito, coronel. Minha pergunta final é que alguns servidores do Ministério da Saúde relataram aos auditores da CGU que sofreram uma pressão incomum para agilizar todo o processo. O senhor gostaria de fazer alguma observação sobre essas afirmações? Sim, nós estamos vivendo ainda uma pandemia e nós estávamos prospectando e tentando conseguir vacinas de todas as formas. Só para o senhor ter uma ideia,
a elaboração das medidas provisórias, toda a tramitação junto à Casa Civil, envolvendo outros ministérios para a gente poder trabalhar, tudo era feito com celeridade, pisando fundo no acelerador. Só para o senhor ter uma ideia, a medida provisória 1026, que foi justamente a que possibilitou a contratação antes mesmo da obtenção da autorização para uso emergencial ou o registro na Anvisa, que até então era necessário haver registro, passar pela CEMED, passar pela Conitec para ser incorporada no SUS, para poder entrar no orçamento e a gente adquirir a vacina. A vacina do Butantan ela também foi contratada antes da obtenção da autorização da Anvisa e apenas 24 horas após a edição da medida provisória 1026. Então, no dia 7, nós temos, se nós analisarmos o processo, termo de referência, solicitação de abertura do orçamento do Ministério da Economia, parecer da consultoria jurídica da União junto ao Ministério, assinatura do contrato, publicação em diário oficial, tudo isso foi feito em 24 horas. Então, essa pressão, ela acontecia para todos os contratos. Se eu tenho um outro exemplo, quando nós soubemos que o PL 534, que foi convertido na Lei 14.125, ele havia sido aprovado na Câmara, no dia seguinte nós fizemos uma videoconferência com a Pfizer e com a Janssen, essa lei ela possibilitou contratar essas duas. Essa videoconferência aconteceu no final do dia, entre 17 e 19 horas. Nós falamos com uma empresa e depois com a outra. Confirmamos a quantidade de doses e uma tentativa de cronograma. Na mesma noite foi publicado um diário oficial extra, a intenção de dispensa de licitação para aquisição de 100 milhões de doses da Pfizer e de 38 milhões da Janssen. Isso foi feito à noite, no mesmo dia da reunião, 24 horas após a aprovação da lei, que era só uma questão de tempo para ela ser sancionada, para a gente justamente avançar nos processos. Então, era uma medida natural e constante, e acontecia a mesma coisa com medicamentos para intubação orotraqueal, para distribuição de EPI, para distribuição de ventiladores para os estados. Então, era o tempo todo, a gente buscava agilidade porque a gente tinha consciência que nós estávamos salvando vidas. Então, não dava para a gente trabalhar com morosidade, e esse aí acontecia. Se o senhor tiver acesso à minha agenda, você vai verificar que era uma agenda normal, até 23 horas, praticamente todos os dias, e era tratando com todos esses temas, além dos temas naturais do Ministério, que já são bastante pesados. Então, havia, sim, uma pressão em todas as áreas, mas havia um comprometimento e um altruísmo de todos nesse sentido. Porque eu nunca ouvi reclamação, nunca ouvi falar de denúncia de assédio moral que poderia ter sido ocorrido, e também não ouvi caracterização de pessoas pontualmente citadas por ter feito exageros ou pressões demasiadas para tratar quaisquer um desses problemas. Perfeito. Mas, olha, eu posso afirmar para o senhor que desde quando a gente começou a discutir a AstraZeneca, foi nessa batida. Lá atrás, antes da encomenda tecnológica, nós fomos aprender o que era uma encomenda tecnológica, do COVAX Facility, para a gente poder fazer a adesão, que nós tivemos que fazer medida provisória também. Foi a mesma coisa, nós tivemos que estudar muito, reuniões, inclusive ouvindo a área diplomática lá de Genebra para poder ter mais informações, para a gente poder tomar decisão. Então, foi um constante aprendizado e não tinha dia, nem noite, nem final de semana. Perfeito, coronel. É só isso que eu queria perguntar. Os advogados têm alguma observação que gostariam de fazer? Doutor Vitor, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Eu acredito que o coronel Elcio já explicou bastante os fatos, mas eu gostaria que, se possível, ele também explicasse o que foi noticiado pela imprensa, né, sobre eventual irregularidade do contrato que teria sido que Sua Excelência o Presidente teria tido uma informação prévia, que depois teria comunicado ao general Pazuello, que por sua vez... doutor, mas isso isso é objeto de outro inquérito. É suposta prevaricação do presidente, é isso? Sim. Não, isso daí é objeto de outro inquérito policial. Acho melhor a gente não misturar esse assunto. Esse aí daqui trata só da importação e da distribuição da Covaxin. Certo. Doutor Diogo, se
se o nosso delegado não se opuser, se o senhor achar que é conveniente, aquele material probatório que eu estou fazendo a juntada, eu poderia mandar para ajudá-lo só a comprovar isso tudo que eu falei. Eu estou fazendo uma juntada, eu estou estudando muita coisa disso que aconteceu dentro dos meus escalões subordinados e que materializam dentro de uma linha do tempo documentos, fatos, como esses de celeridade que eu citei para o senhor, justamente mostrando que era uma normal e comprovado por outros documentos. Perfeito, coronel. Se quiser, encaminha uma petição de juntada que eu determino que o junte aos autos a gente leva em consideração no relatório final. Sim, eu encerrei por aqui. Doutora Paula, tem alguma pergunta? Se não tiver, eu vou encerrar a gravação.